Olá, eu sou Charles Braga e junto com o Caio Braga e o Thiago Calado nós vamos falar sobre as leis de proteção de dados e privacidade na internet. Perfeito. Hoje em dia já dá para se notar várias mudanças constantes quando se fala de tecnologia. Porque se a gente observar na metade do século XX, a gente jamais conseguiria imaginar que a gente conseguiria mandar várias mensagens para pessoas do outro lado do mundo e conseguir acessar nossas finanças, filmar várias coisas num dispositivo que está nas nossas mãos. Mas qual que é o problema disso? Vários dados nossos, principalmente questões bancárias e sociais, já estão tanto em vários bancos de dados de empresas privadas ou então dentro dos nossos dispositivos. E o que isso gera? Isso gera que, como pode gerar vários problemas, quando alguns vazamentos de dados ou acesso sem a gente saber, ou que a gente aceita, mas não sabe de forma consciente que a empresa está tendo esse acesso a várias informações de nossa privacidade. E dois problemas maiores disso são os casos de vazamento de dados do Ministério da Saúde, por questão de vazamento de senha em repositórios públicos, então consegue ter várias pessoas que nem são do Ministério da Saúde conseguir pegar a senha das pessoas e ter acesso a CPF, nome da mãe, essas outras informações pessoais. E outra parte que envolve essa questão legal também são os algoritmos em redes sociais que várias pessoas acessam todos os dias e para seu feed de notícias e outras coisas que são calculadas aí por questão de algoritmos. Agora, quais dados esses algoritmos vão utilizar também envolve a questão legal. E por isso é importante a gente entender a lei para a gente entender se existe um aplicativo que exagerou em questão de captura de dados ou se não, está tudo correto. Perfeito, então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai apresentar um contexto geral bem breve, depois a gente fala da história da legislação de dados no mundo, depois vai focar isso no Brasil e depois a gente vai citar especificar mais alguns crimes, principalmente de ransomware. Perfeito, então vamos para a hora do contexto geral. Primeiro, como foi citado anteriormente, se a gente comparar a metade do século XX com hoje em dia, a gente já vê várias mudanças, questões tecnológicas. E só se a gente observar, hoje em dia, essa questão principalmente de legislação de dados, do que a ONU considera os países que possuem uma legislação clara, que são 194 desses, 128 já possuem uma legislação sobre privacidade. Perfeito. Então, vamos agora falar sobre a história da legislação de dados no mundo. Primeiro, começou a primeira legislação, a primeira lei que tratou sobre a questão de proteger a privacidade foi em Hessen, na cidade da Alemanha, que criou essa lei, tipo assim, extremamente local, mas foi lá onde começou e foi a necessidade. Lembrando que em 1978 não existia internet, não existia aplicativo de banco, eram questões telefônicas, dados de propaganda, principalmente telefone, que as pessoas utilizavam. Perfeito. Só que quando primeiro surgiu na Alemanha, ali entre os anos 80, anos 90, início dos anos 90, claro, outros países da Europa, principalmente França, Áustria, Dinamarca, começando ali em volta da Alemanha e depois indo para a Espanha, Reino Unido, e não se afastando mais. Aí depois, lá em 95, depois que praticamente toda a União Europeia já tinha uma constituição local sobre a questão de privacidade, a União Europeia decidiu fazer uma lei de proteção de dados para todo o continente europeu. Mas para que isso? Se já tem uma lei local, é simplesmente, por exemplo, se tem uma empresa, por exemplo, na França, e essa empresa ela vai ter uma sede na Alemanha. Conforme essa empresa vai passar alguns dados que ela possui para a empresa da Alemanha, como a legislação muda, tem que fazer determinados tratamentos de dados. Então, qual é o benefício disso? Quando existem dois países que possuem a mesma lei, não precisa fazer tratamento de dados nenhum, porque é a mesma Constituição. Então, o que vai passar? Vai passar os dados de um país para o outro. E isso é essencial entender no momento que a gente vai entender o Safe Harbor de 2000, que foi uma junção em questão legal entre dois continentes, que foi os Estados Unidos, ali representado na América, junto com a Europa. E que era praticamente uma junção de lei entre dois continentes ali. Perfeito. Só que durante todo o início do século XXI e tudo, foi simplesmente várias atualizações dentro do Safe Harbor. Foi atualizações nessa lei. Contudo, o que fez o Safe Harbor ao fim do Safe Harbor? Foi uma suspeita de espionagem por parte de todos os Estados Unidos, né, nos países europeus, que acabou suspendendo essa lei. Então,
a União Europeia decidiu nesse mesmo ano, também em 2016, criar o Privacy Shield. E o que é o objetivo desse Privacy Shield? Tratar de todos aqueles problemas que o Safe Harbor já protegia e principalmente de proteção de dados, tanto nacionais quanto privados, de empresas e tal, que poderia gerar problemas. E com essa defesa, dessa proteção desses dados bem a fundo, não só o tratamento desses dados, como capturar e tal, já criou um novo, porque tem que mandar para frente todo o Safe Harbor, né, porque é a base da lei, e aí criou-se um novo. Contudo, já em 2016 já tinha esse problema, contudo, principalmente nesse final na chegada dos anos de 2020, aconteceu a criação de vários aplicativos, as pessoas começaram a acessar mais esses sistemas que facilita a vida do cotidiano, com aplicativos de mensagem, aplicativos de transporte, aplicativos principalmente de bancos também, que aí merece um tratamento de dados específico para isso. Então, o que a União Europeia resolveu fazer? Ela criou uma lei, que resumidamente é a GDPR, que defende principalmente essa questão de dados de aplicativos que as startups utilizam, que as empresas utilizam, como é que elas capturam isso. O aplicativo vai tirar várias fotos, mas quanto que o aplicativo vai tirar foto? Ele pode utilizar a câmera para ver a reação das pessoas ao ver aquelas imagens, ele pode fazer isso de qualquer forma? Não, o usuário tem que aceitar. E essas minúcias legais que os aplicativos devem ter, não só os aplicativos, como vários sistemas, isso foi tudo defendido pela Europa nessa lei, e essa lei foi tão crucial para essa mudança legal que os países vão ter para essas questões, que futuramente vários outros países se basearam nessa lei para criar as suas próprias leis. No Brasil teve isso, que foi a LGPD, que a gente vai comentar mais à frente sobre ela. Olá, meu nome é Tiago, vou falar um pouquinho sobre a história da legislação de dados no Brasil. Bom, o início da legislação de dados começa em alguns artigos na Constituição de 1988 e gera alguns ruídos para o futuro. Por quê? Eu acho que é importante a gente olhar um pouco como que era o contexto, qual que era o contexto do Brasil das tecnologias em 1988. Se nós formos analisar a internet e a computação de maneira geral, é uma tecnologia muito nova para ser utilizada de maneira doméstica, de maneira ampla. Nós temos os primeiros casos de internet no Brasil em 1988, ou seja, coincidindo com os dados da Constituição. Então, os dados que a gente tem nos primeiros artigos são muito voltados ao que a gente conhecia até então, de questões de liberdade, de preservação de dados, só que ainda não conheciam tamanha dimensão do que poderia ser. Então, eles resguardavam, sim, algumas medidas, mas eles ainda não... O início da legislação de dados começa em alguns artigos na Constituição de 1988 e gera alguns ruídos para o futuro. Em 1993, eu acho que é importante a gente olhar um pouco como era o contexto, qual era o contexto do Brasil das tecnologias como objetivo. Se nós formos analisar a integridade dos produtos e a computação de maneira geral, a tecnologia é muito nova para ser utilizada de maneira doméstica, mas o foco ainda não era a privacidade. Nós temos os primeiros casos do internet no Brasil em 1988, ou seja, coincidindo com os dados. Então, seguirei aqui e mostrarei alguns trechos. Então, os dados que a gente tem aqui abarcam algumas questões são muito voltados, mas que ao que a gente conhecia até então, de questões de tiveram que ser atualizados ao longo dos anos. Só que ainda não... Primeiro é um trecho do artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988 que fala o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dado material ou moral decorrente de sua violação. Então nós vemos aqui que não tem nada referente à internet, não tem nada referente a tecnologias, mas nós temos aqui os direitos civis, que o quê? A propriedade das pessoas, a vida não pode ser violada. Então nós temos essa aqui uma base forte, que serviu para diversos casos ao longo do tempo, só que conforme a internet foi se espalhando, o acesso digital foi se espalhando, essas leis tiveram que ser atualizadas e ser mais específicas, porque mesmo que essa lei tenha uma base muito forte, nós precisamos de especificar muitas das vezes, porque sempre são encontradas brechas, são encontrados momentos. Nós temos aqui o segundo trecho, que esse trecho ele é a Lei 8.000
e 78, de 2 de setembro de 1990, que vai ser embutida no Código de Consumidor de 1993. E ela afirma o seguinte: os dados pessoais do consumidor serão preservados e mantidos em sigilo e utilizados exclusivamente para os fins de atendimento. Ou seja, nós já temos aqui alguma coisa, porque foi no começo do boom da internet, mas ainda não era nada específico. Não era nada específico para a internet. Nós temos aqui com o objetivo de proteger o consumidor das compras que ele fará. Mas não tem nada aqui especificando, não existe nada mais específico. Nós temos aqui o trecho 9.296 de 1996, que já garante um pouco mais de questão de proteção de dados e trata um pouco mais sobre o sigilo, que ela fala o seguinte: inviolável sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, nós havíamos bastante coisa relacionada a processo de telefonia, processo de mercadorias, só que aí, de acordo com a demanda, né, da internet e do começo dos dados, é adicionada a questão do meio eletrônico também. A questão do meio eletrônico se tornou forte. Após essas leis, foi instaurado o Marco Civil da Internet em 2014, que o seu principal objetivo era garantir a liberdade de expressão e garantir uma boa convivência na internet. Ele foi a primeira lei responsável por regular o uso da internet no Brasil, especificamente da internet, e como a liberdade de expressão foi seu principal foco, várias contas que foram excluídas sem uma causa legalmente legítima foram devolvidas a seus usuários. E quando não fosse possível, a empresa era obrigada a ressarcir os danos causados, porque muitas contas foram excluídas sem um propósito legal e eles tiveram que pagar por isso, garantir que esses dados fossem íntegros. E aí, depois disso, nós temos, de modo a atualizar a legislação com o exemplo das regras do GDPR na Europa, o Brasil cria a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigência em 2001. E a lei deve ser respeitada por todas as empresas em território nacional e exige pontos semelhantes à lei europeia, como o direito para o titular acessar, editar e excluir seus próprios dados, o recolhimento de autorizações, salvo exceções. Então a gente viu que depois da LGPD de 2021, você entra nos sites, eles sempre tem aquele alerta avisando que eles utilizam cookies, que você tem que aceitar os cookies para continuar acessando o site. Então, a partir da LGPD, você sempre tem que ter um termo, sempre que você estiver prestando serviço através da internet, você tem que ter um contrato de proteção de dados, porque tem que ter um respaldo legal aquilo que você está fazendo, porque você está tratando de dados pessoais. Foi instaurado também o maior cuidado com dados sensíveis, portabilidade de dados e sanções administrativas se houver descumprimentos. Então nós temos aqui um trecho do artigo 1º da Lei Nacional de Proteção de Dados que diz o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive por meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Nós temos aqui também outro trecho da LGPD que fala justamente o seguinte: os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, você tem que manter os dados dos usuários pelo menos no prazo de 5 anos. Então isso garante a integridade e que nenhum de seus dados vai ser excluído no meio do processo. E vale a observação também que muitos casos ainda caem sob o Código de Defesa do Consumidor, pois nós estamos falando sobre prestação de serviço. Porque hoje em dia, ou você adquire um software, que já não é uma prática muito amplamente utilizada, mas hoje em dia nós temos o modelo do Software as a Service, que é o modelo de assinatura, o modelo de adição de serviço. Então o software está ali como um serviço. Então a prestação de serviço no Brasil ela sempre existiu. Então nós vamos ter diversas leis que vão caber quanto a isso, porque vai estar se referindo a uma prestação de serviço. Hoje em dia, variados crimes ocorrem no meio digital, tanto com as empresas quanto com os usuários. Dentre os crimes que ocorrem, temos duas categorias, podemos dizer.
Umas que são os ataques, em que são crimes mal intencionados, como por exemplo ransomwares e extorsões, onde o crime ele basicamente consiste em o usuário executar algum programa malicioso que criptografa os dados do seu computador e ele deve então pagar aos criminosos uma quantia para poder recuperar seus dados. Recentemente, um dos casos foi da JBS, da Renner e até do Superior Tribunal de Justiça. E no caso, esses crimes eles podem cair então no Código Penal como crimes hediondos, e porém eles não caem necessariamente como crimes de proteção de dados. Eles são mais enquadrados como um crime, um furto digital. E o outro tipo de crime, que muitas vezes não é mal intencionado, mas que acaba envolvendo a liberdade de expressão dos usuários, é o da LGPD, que são as leis que protegem os dados dos usuários. É um conjunto de leis que protege os dados dos usuários. Esse conjunto de leis, muitas vezes, ele acaba sendo beneficente, que ele protege os dados sensíveis do usuário, como imagens, CPF, endereço, coisas do tipo, e impede que as empresas elas façam uso indevido desses dados, mas em certas situações específicas eles acabam limitando os próprios usuários de certas redes sociais de fazer o uso desses dados, de expô-los em postagens beneficentes e coisas do tipo, para que algo possa ocorrer, expor uma conta bancária, e no final eles acabam sendo punidos pelas redes sociais por conta da lei de ter as suas contas removidas. Mas isso não é algo tão grave quanto ter seus dados vazados na internet sem nenhum tipo de punição para a empresa que os detinha. Então, de certa forma, essa lei ela tem um viés até que positivo.